Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Passando aqui para compartilhar com você mais alguns textos das Escrituras Sagradas. No último vídeo nós falamos um pouco sobre o pecado, sobre a origem do pecado. Vimos que, por exemplo, o pecado ele foi originado não na terra dos viventes, aqui onde nós estamos, no planeta Terra, mas o pecado ele foi originado no céu. E nós vimos que Lúcifer, o anjo de luz, que era um anjo, um anjo regente no céu, que comandava o louvor no céu, esse anjo se rebelou, quis ser maior do que Deus, e Deus o expulsou ali do céu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E esse anjo carregou a terça parte dos anjos com ele, E esses anjos agora são considerados anjos caídos, Então Lúcifer hoje nós conhecemos por diabo, por Satanás, e os seus anjos caídos são aqueles que trabalham para Lúcifer, são denominados os demônios. Eu gostaria de falar um pouco com você agora, continuar nesse tema. Eu ia falar um pouco da solução, do remédio para o pecado. Eu prometi isso no vídeo passado, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema. Por que, por exemplo, o que é, por exemplo, ser cristão? O que é ser cristão, No entendimento de muitas pessoas, cristão é aquele que crê em Cristo. Não está errado, tá? Mas é muito mais abrangente do que isso. Por exemplo, alguém pode falar que crê em Cristo, mas não sabe nem o que Cristo veio fazer aqui na Terra. Tem gente que se autodeclara cristão, mas não sabe nem a obra que Cristo veio fazer, não sabe nem o plano de salvação que Cristo providenciou para ela. Então é uma coisa assim meio que muito superficial dizer que é cristão. Mas o que é verdadeiramente ser um cristão? Ser um cristão na Bíblia, nós entendemos que ser cristão na Bíblia é ser um seguidor de Cristo. Aí a situação já muda um pouco, porque você não está simplesmente declarando que você apenas crê em Cristo, mas você está também demonstrando através dos seus gestos, através das suas ações, que você é um seguidor. Um seguidor é a mesma coisa de um discípulo. Não sei se você sabe, mas Jesus escolheu ali no início do seu ministério 12 discípulos, para que ele treinou esses homens, para que esses homens aprendessem a respeito das coisas de Deus e pudesse propagar, multiplicar, a obra de Deus sobre a terra, o plano de salvação sobre a terra. Só é possível hoje, só foi possível chegar ao conhecimento humano, a obra que Cristo executou, por causa dos seus seguidores, que manteram a palavra de Deus fiel, que manteram a palavra de Cristo, que foram seguidores da palavra de Cristo fielmente e manteram essa palavra intacta, para que outras pessoas pudessem entender o plano de salvação e pudessem ser salvas. Então, nós devemos muito aos primeiros discípulos, aqueles que sucederam os primeiros discípulos, e até os dias de hoje, Deus vem salvando, Deus vem ensinando, Deus vem usando pessoas para proclamar o seu plano de salvação e a sua obra sobre a terra. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre cristão. Cristão, então, é um seguidor. Porque o próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser meu discípulo, o primeiro ponto ele precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ele mesmo disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o cristão, ele tem que se negar para seguir a Cristo. Então aí a situação já muda um pouco de contexto. Não é apenas eu proclamar com a minha boca, mas é eu também ser um seguidor
É eu pisar as pegadas que Cristo pisou. É eu promover a obra que Cristo promoveu. É amar como Cristo amou. É olhar como Cristo olhou, né? Então eu tenho uma responsabilidade muito maior quando eu entendo que ser um cristão é ser um seguidor.